Bom dia, meu querido amigo. Mais um sábado estamos juntos para adorar e louvar o nosso Senhor através do nosso estudo, da nossa adoração e do nosso louvor. E o tema desta semana da lição é adoração. E o culto de hoje vou falar também sobre adoração. Então hoje é uma dose dupla de adoração. Primeiro na lição da Escola Sabatina, adoração no contexto da educação cristã, e depois a adoração. Mas essa é muito importante. A educação é algo fundamental na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. E eu quero começar cantando um hino sobre adoração. É o hino número 2, Adorai o Senhor. Cante conosco, cante junto, cante com alegria. Vamos orar? Querido Pai, ao dedicarmos esses momentos agora à adoração, queremos agradecer-te pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra e aprendermos como melhor relacionarmos contigo. Esteja presente no estudo dessa lição, falando ao nosso coração através do Deus Espírito Santo e conduzindo-nos em Tua presença e fortalecendo a nossa fé ao Teu lado. Esteja com cada pessoa que está assistindo e prepara-nos para em breve estarmos juntos no Teu lar eterno. Pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você não se inscreveu em nosso canal ainda, inscreva-se para participar conosco e para divulgar também esse material para mais pessoas. E assim mais pessoas poderão conhecer e aprender sobre esses temas que nós temos apresentados aqui a cada semana. O verso para a memorização da nossa lição da Escola Sabatina dessa semana está em 1 Crônicas, capítulo 16, e o verso 29. E ele diz o seguinte: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai-o na beleza da sua santidade. Isso é fantástico, adorar a Deus. Há uma teoria na psicologia que fala de 5 necessidades fundamentais do ser humano. Essa teoria ela foi catalogada na década de 1950 por Abraham Maslow, de onde se originou aquilo que é conhecido hoje como a pirâmide de Maslow. Segundo Maslow, essas necessidades viabilizariam as satisfações em nível pessoal e profissional. A pirâmide possui 5 níveis: fisiologia, segurança, amor e relacionamentos, estima e realização pessoal. Dentre elas, eu destaco a necessidade que o ser humano tem de segurança. Segundo essa teoria, cada indivíduo precisa sentir-se seguro nas diversas áreas da sua vida. Eu me lembro quando pequeno,
de acordo de como o meu pai era a minha grande figura de segurança, era o homem forte, refúgio, proteção. É interessante notar que, com o passar do tempo, ao me ver mais forte e capaz, minha percepção sobre quem me protegia mudou. Claro, eu ainda amo e respeito meu pai, pois foi ele que me deu um referencial adequado sobre o que realmente significa sentir-se seguro. É fácil compreender que algo que gere essa sensação de segurança e proteção seja maior e mais poderoso do que o próprio indivíduo, do que a própria pessoa. Seria ilógico imaginar alguém correndo para os braços de outro alguém mais fraco para buscar refúgio. Não dá, não tem nexo, né? No entanto, ao longo da história, os seres humanos têm buscado saciar suas necessidades de segurança com coisas, pessoas, conceitos, lugares e deuses. É nessa busca, quase que inerente à consciência humana, temos visto o endeusamento de coisas animadas e inanimadas. Coisas frágeis que assumem o lugar importante da contemplação e adoração que pertence ao Deus verdadeiro. Agora, como podemos estar seguros quando esse risco de dedicarmos nossa adoração a alguém que não merece? Uma coisa importante que foi frisada na lição dessa semana. Nós fomos criados na realidade para adorar. Quando nós partimos dessa perspectiva de que nós fomos criados para prestar adoração, fica mais fácil compreendermos o motivo pelo qual o indivíduo busca algo para adorar. Segundo o dicionário bíblico Unger, adorar é tão natural quanto viver. O sentimento e a expressão de elevada adoração, reverência, confiança, amor, lealdade e dependência de um poder superior humano ou divino é uma necessidade humana. Esses sentimentos, voltados para algo ou alguém real ou imaginário, exercem uma atração num grau maior ou menor sobre todos os seres humanos. E esse algo determina a sua adoração. E é uma coisa importante. Sempre estaremos adorando alguém ou alguma coisa. Qualquer coisa. Isso explica por que, ao longo da história humana e até hoje, o ser humano pratica adoração. Por exemplo, no Egito Antigo, as pessoas adoravam ao faraó. Ele era o Deus. Em outras ocasiões, em outros países, as pessoas adoravam estátuas, peixes, deuses de várias cabeças e outras supostas divindades. Algumas pessoas adoravam o sol, a lua e as estrelas, e até hoje temos esses adoradores. Hoje a maioria das pessoas é mais sofisticada. Eu diria sofisticada demais para se curvar diante de uma estátua, de uma rã, por exemplo, mas aparentemente não diante de uma estátua de madeira, de algo que foi encontrado num rio, por exemplo. Porém, isso não significa que o ser humano, mesmo o homem secular, não adore algo. Por exemplo, dinheiro, poder, sexo. Muitos adoram a si mesmos. Outros adoram estrelas do rock, atores, políticos ou coisas desse tipo. Atletas. Lembro do Ayrton Senna, ele era venerado. O que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é o que adoramos. Além disso, advertiu o autor secular David Foster Wallace, se você adorar a coisa errada, ela vai comer você vivo. Em Daniel, no capítulo 3, há uma história que nos ensina sobre a importância da verdadeira adoração. Jovens que se dispuseram a manter-se íntegros em um mundo pagão. O tema adoração torna-se bastante interessante quando transcende a questão da bateria e das projeções de vídeo e envolve vida ou morte. Por exemplo, Apocalipse 14, junto com o seu paralelo do Antigo Testamento em Daniel 3, mostra o risco que pode envolver a adoração ou a não adoração. Este ângulo é muito importante, não apenas para o estudo e a preparação do tempo do fim, mas também pode inspirar cristãos que estão sofrendo perseguição. Sabia que temos necessidade fundamental de adorar
que essa dimensão do espírito humano foi afetada pelo pecado e que a adoração pode ser uma questão de vida ou morte, devemos nos convencer de que o tema precisa ser incluído na educação dos nossos filhos e principalmente na educação adventista. Embora a adoração possa e deva ser extremamente pessoal, ela não é imune à crítica. Jesus afirmou que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, em João 4:24. Adorar em espírito e em verdade. Todos os cristãos acreditam que Deus deve ser adorado. E este é um consenso, mas é aí que ele termina. Como adorar? Quando adorar? Onde adorar? Com que frequência e assim por diante? São algumas das questões para reflexões e estudo. Os dois extremos a ser evitados seria concluir que existe um modo único e uniforme de adorar a Deus que abraça todos os detalhes. Cultura, circunstâncias, disponibilidade, por exemplo, todo crente tem acesso a uma igreja? Não. Até certo ponto, o caráter e a personalidade do adorador afetarão a experiência e a aparência da adoração. Outro extremo é pensar que a adoração é simplesmente uma questão de preferência pessoal. E Deus vai acertar a minha adoração, seja de que forma eu a fizer. A pergunta que devemos fazer é: o que a Bíblia nos diz sobre formas aceitáveis de adoração? Como podemos e como sabemos que Deus tem preferências em relação à adoração? Simples. Ele disse. E o Salmo 78, você deve ter lido provavelmente na lição da Escola Sabatina dessa semana. Salmo 78. E dos versos de 1 a 8. Eu anotei uma coisa interessante aqui. Muitos adoram a experiência. Percebeu já? Adoram a si mesmos. E eles têm que ter um sentimento... Sentir. Tem que entrar em êxtase, talvez, para sentir a adoração. Adoração a gente não sente, a gente faz. Se a gente depender do nosso sentimento, nós nunca teremos uma adoração verdadeira. Essa é uma realidade. Vamos lá, Salmo 78. Eu quero ler alguns versos, do verso 1 ao verso 8. Diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas em tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, prestou atenção nessa frase, o que nos contaram os nossos pais? Ou seja, nós como pais precisamos trazer essa informação de adoração aos nossos filhos. E continua dizendo: não encobrimos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Mais uma vez, um ênfase. Os pais transmitissem aos filhos. Mas por quê? A fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e se referissem aos seus antepassados, aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e nunca se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Então você percebe que no verso 8 ainda termina o seguinte: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui tem a ver com a transmissão
da adoração. Transmissão dos pais aos filhos, dos filhos aos netos, e assim transmitir de geração em geração esse assunto da adoração. Ao estudarmos como Deus tem guiado o seu povo em toda a história, nós podemos entender a diferença entre o Criador e a criatura. Quão grande é o Deus a quem adoramos e quão pequenos somos nós, criaturas feitas à sua imagem. Então podemos voltar os nossos olhos ao Criador reverentemente e demonstrar gratidão por tudo quanto fez. E assim, adorá-lo somente a Ele. Adorar somente a Ele. Adorá-lo em espírito e em verdade. Ser adorador é importante para delimitar nossa posição diante do Criador. A percepção de quem eu sou, ou seja, a minha finitude, a minha pequenez, estabelecem a postura adequada diante do Senhor Deus. A única forma de reconhecer quão frágil eu sou é identificar quão grande é o Senhor. Portanto, contemplar constantemente o infinito poder de Deus no universo revelará a mim sua grandiosidade e, consequentemente, a minha real posição diante de toda essa grandeza. Uma mulher levanta a questão da adoração. Em João, no capítulo 4, a história do encontro de Jesus conversando junto ao poço de Jacó, uma mulher samaritana. E essa conversa avançou, foi avançando e entrou em assuntos desconfortáveis nos relacionamentos. Começou a falar de relacionamentos fracassados e do passado e dos relacionamentos ilícitos atuais, lá no verso 18 do capítulo 4 de João. Como qualquer um de nós faria, essa mulher procurou redirecionar a conversa, tirar do foco esse problema. E, nesse caso, para preocupações nacionais controversas, Jesus mostrou-se gentil, mostrou sabedoria e tato ao não seguir as linhas originais, mas ele permitiu que a mulher redirecionasse o assunto. Sabe por quê? Porque Jesus estava interessado em converter a pessoa, não em envergonhá-la. Por isso Jesus fugiu, acompanhou o raciocínio, mas trouxe-a de volta à realidade da adoração. Retornando à conversa, a mulher aproveitou a oportunidade de ouro para que um profeta resolvesse um conflito sobre os locais da adoração adequado. É aqui ou é lá em Jerusalém? Foi a contestação. Depois de apresentadas as opções, a resposta clássica de Jesus de que o Pai não seria adorado em nenhum dos dois lugares, desapontou e esclareceu o assunto ao mesmo tempo. Lá em João capítulo 20 e 21 está esse relato. A verdadeira adoração deve ser em espírito. Isso é, deve vir do amor a Deus, da experiência de conhecê-lo pessoalmente. A religião que vem de Deus é a única que leva para Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer o amor de Deus e amar a Deus. Também verdadeiro culto é o fruto da atuação do Espírito Santo. Livro Desejar de Todas as Ações, página 168. E então, entra a frase, na beleza da sua santidade. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, que nós lemos ali onde está o verso para memorização, em 1 Crônicas, capítulo 16, nós percebemos que esse texto, esse discurso do rei Davi, a partir do verso 7, é um salmo de gratidão pelo que Deus fez pelo seu povo. Aqui está descrito uma cena de adoração. Seria como uma festa em reconhecimento pelo que Deus fez. Davi trouxe ofertas, holocaustos ao Senhor. Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Ainda havia um sentimento de gratidão pelo que Deus fez até ali, e tanto por ele, como pelo povo que estava sob seu comando. E nos versos de 8 a 13, preste atenção
nas palavras de gratidão expressas por Davi aqui, versos 8 a 13. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, ou seja, divulgue a todos o que Jesus fez. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu nome, seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam ao Senhor, ou seja, aquele que busca o Senhor fique alegre, feliz. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente, a sua presença. Lembrai das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos que vieram dos seus lábios. E verso 13, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, seus filhinhos amados. Lembrem, louvem, glorifiquem ao Senhor. Dai graça, celebrai com júbilo. Muitas vezes precisamos parar para analisar como está sendo a nossa adoração. Algumas vezes temos que fazer isso. Para começar, pense em como o pecado é feio, como o pecado é prejudicial e degradante. Além disso, é difícil para nós imaginarmos como as práticas de adoração das nações vizinhas de Israel eram más, terríveis, degradantes. Práticas que incluíam sacrifícios a crianças. Evidentemente, essas coisas refletiam como eram as pessoas que as praticavam. Aparentemente boas, mas sem o contexto certo. Em contraste com isso, o antigo Israel deveria ter uma adoração santa, separados dos maus costumes ao seu redor. Eles deveriam ser santos em seu coração e em sua mente. Isso conferia significado e beleza à sua adoração. Diante de Deus, repetidas vezes, o profeta do Antigo Testamento protestaram contra pessoas que adoravam o Senhor, enquanto estavam envolvidas em corrupção e em seu coração estava longe de Deus, afastado. O antigo Israel estava cercado por muitos povos, povos religiosos. Pessoas tão dedicadas a adorar e aplacar os seus deuses, que até os próprios filhos sacrificavam. Eles eram muito dedicados, esses povos, mas totalmente equivocados, totalmente fora do foco real. Portanto, a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro era uma parte importante da proteção aos hebreus diante do perigo de serem apanhados na idolatria e na adoração falsa que os cercava. No entanto, apesar de todas as advertências, eles ainda caíram na prática da idolatria, contra os quais haviam sido especificamente advertidos e orientados por Deus através de Moisés, Josué e todos os profetas que vieram posteriormente. E posso dizer uma coisa para você? Eu creio que hoje não está muito diferente. Até dentro da igreja nós vemos pessoas, entre aspas, bem intencionadas, que buscam meios de adoração. Mas quando você começa a analisar essas formas de adoração, você percebe que essa maneira de adoração que eles querem prestar, na realidade, é uma maneira de adoração que agrade a eles. Nem pergunto se essa é a maneira que Deus quer que adoremos. Quando lemos o encontro de Jesus com os fariseus, nós percebemos o embate que havia entre as tradições e a lei de Deus. Cada vez mais podemos perceber isso em nosso meio, com o uso de costumes pagãos sendo infiltrados em nosso meio, deixando de lado muitas vezes o que o Senhor pede pelo que eu acho. Mas, se você olhar na história bíblica, você vai perceber que isso vem de longe. Lembra dos primeiros 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel? Eles já tinham um problema desse tipo. Quando Deus pediu o sacrifício, ele pediu o quê? Que fosse oferecido uma ovelha. Qual foi o sacrifício de Abel? Levou uma oferta ao Senhor que Deus havia pedido, uma ovelha. E qual foi a oferta de Caim? Ele levou uma oferta que ele achava que era o melhor, ou seja, aquilo que ele queria ofertar a Deus.
E eu tenho ouvido muitas vezes, não, Deus tem que aceitar o meu tipo de adoração. Meu tipo de adoração é esse. Espera aí. Quem determina a forma de adorar? É o adorador ou o Deus? Isso é uma coisa importante a gente pensar. Às vezes nós fixamos, não, Deus aceita a nossa adoração. Eu creio que Deus aceita, mas não sei se Ele aceita todas, honestamente. Quando você sabe que não é uma forma melhor de adorar essa sua maneira, e você insiste em fazê-lo, será que Deus realmente aceita? Me lembro que durante os últimos anos no meu ministério, nós tivemos alguns problemas sérios com grupos de adoradores que vieram para adorar a Deus da maneira deles. E criaram uma coisa chamada, entre aspas, igreja sem paredes. Não, porque a igreja tem que sair com corda, a igreja tem que sair, tem que fazer o trabalho social, tem que ajudar as pessoas. Mas isso não é tudo. Eles se contentavam em sair, ajudar pessoas, limpar praças, levar comida para os moradores de rua, e se contentavam com isso. Não se preocupavam em levar uma palavra de conforto e mostrar Deus para eles. Em ajudar essas pessoas a mudarem a forma de vida. Eram ótimos assistentes sociais, mas a adoração não tinha. Não é preciso dizer que a grande maioria dessas pessoas, desses grupos que faziam parte desse grupo, hoje estão fora. Não querem mais saber de Deus. Eu fico pensando, mas onde é que está o Deus que eles adoravam com tanta ênfase, com os projetos que eles tinham? Sentei algumas vezes com eles. Vamos fazer um projeto, vamos colocar em prática, vamos viver isso. Estou esperando até hoje. É uma pena. É adoração. Muitas ideias importantes intelectuais no mundo de hoje estão fundamentadas em uma visão naturalista da realidade. Muitas disciplinas na escola são estudadas hoje a partir dessa perspectiva. O que geralmente significa é que o que é ensinado será contraditório às Escrituras. E aí a coisa fica complicada. Podemos ficar tentados a adorar ideias ideias postuladas, teorizadas e colocadas em prática. Também podemos idolatrar a mente brilhante dos filósofos, cientistas e matemáticos que registraram essas ideias. O problema é que muitas vezes essas ideias entram em conflito com as Escrituras. No entanto, como atualmente são ensinadas e consideradas verdadeiras, as pessoas tentam incorporá-las à educação cristã. Contudo, a única maneira de fazer isso é transigir com fé, o que geralmente significa distorcer as Escrituras a fim de tentar ajustá-las às ideias atuais. Não sou eu que me ajusto às Escrituras, é a Escritura que se ajusta ao que eu penso. Essa tem sido a maneira de adoração das pessoas. A verdadeira adoração a Deus era essencial para a proteção dos hebreus diante dos perigos da prática da idolatria e da adoração falsa que os cercava. Infelizmente, apesar de todas as advertências, eles ainda caíram nas práticas idólatras contra as quais diversas vezes eles haviam sido alertados, advertidos e avisados. Será que hoje está sendo diferente? Não. Estamos caindo no mesmo erro que o povo de Israel caiu, a quem nós tanto criticamos. Quais são as lições para nós hoje? Devemos ficar atentos diante dos perigos da idolatria moderna. Não permitamos que nada, nenhuma atividade, nem pessoa tome o lugar da nossa autêntica devoção. Um estilo de vida orientado e educado à verdadeira adoração ensinará de maneira completa a verdadeira reverência ao grande Deus do céu e da terra. Jeremias 17:9 diz o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não temos condições de conhecê-lo. A verdadeira adoração não deve ser pautada somente nos sentimentos e emoções, mas no aspecto cognitivo da vontade de Deus. Quando não temos orientação correta de como ou quem adorar,
buscaremos nossos próprios meios, ouvindo quaisquer vozes, sussurrando caminhos perigosos e ineficazes. Isso pode acabar em uma idolatria cega e talvez até num sacrifício das crianças, como faziam os antigos pagãos. A educação cristã tem por objetivo nos blindar quanto a essas vozes perigosas. Ellen White declarou que é obra da verdadeira educação treinar jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. E hoje o que mais está faltando em nossas igrejas, em nosso povo, em nosso mundo, são pessoas pensantes, que não ficam apenas repetindo as mensagens de outros como papagaios. Seres pensantes. E nessa premissa nós temos visto a importância de uma adoração orientada, ensinada. É aí que a educação ocupa um importante papel, pois o mesmo Deus que diz que sua palavra deveria ser inculcada na mente dos filhos pelos pais, em Deuteronômio 6, verso 7, não espera uma postura menos dedicada de nós hoje. Será que nós estamos inculcando na mente dos nossos filhos a palavra de Deus? Querido amigo, querido irmão, que cada um, antes de adorar, faça a pergunta: a quem é o Deus? É isso mesmo que Deus quer de mim? É assim mesmo que Deus está pedindo que eu adore? Que o nosso louvor brote de um coração puro e que busca verdadeiramente adorar a Deus cada dia. E essa busca seja uma busca do profundo do nosso coração, para que a nossa adoração realmente condiga com aquilo que Deus quer que façamos. Que Deus abençoe você. Que a sua adoração possa ser uma verdadeira adoração destinada ao nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos dar louvor. É o hino 497 do nosso hinário. Um hino bem interessante, uma letra bem interessante. Cante, reflita nessa letra e coloque em prática em sua vida. Inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Senhor, queremos dar
Vamos orar? Pai querido, somos gratos por esta mensagem que trouxeste a nós nesta manhã. Que em nosso coração brote o verdadeiro sentimento de adoração ao nosso Deus. E que essa adoração não seja aquilo que nós achamos que seja, mas sim aquilo que tu esperas que nós façamos. Que lembremos que quem está sendo adorado é Deus e não nós. Mantém-nos firmes em teus caminhos, fortalece a nossa fé em ti e guarda-nos para que estejamos sempre em tua presença. Que ao teu lado sejamos vitoriosos. Dá um sábado feliz a cada pessoa que está participando conosco, que possa sentir-se seguro e amparada e abraçada pelo teu amor e pela tua graça. E que ao teu lado possamos ser vitoriosos. Conforta o coração angustiado dos que estão participando conosco e dá-lhes a certeza de que tu estás conduzindo a vida deles em todas as circunstâncias. Nos entregamos em tuas mãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco em mais esse estudo. Que Deus o abençoe, que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado com Cristo Jesus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Agora, se você gostou da mensagem, compartilhe. Mande para os seus amigos. Envie para aqueles que você sabe que vão ser abençoados com esta mensagem. E se você gostou, também curta a nossa página, que isso ajuda a dar uma visibilidade cada vez maior do nosso trabalho. E até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso culto. Que Deus abençoe e até já.